A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por mais esse momento, mais essa oportunidade de poder comentar aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, juntamente com os nossos irmãos. Estamos no segundo trimestre do ano de 2021 e estamos estudando uma lição muito abençoada e eu tenho certeza que está sendo de grande proveito a todos os irmãos que estão frequentando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição é a de número 5 e tem por título Dons de Elocução. A leitura bíblica dessa lição está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e do 10 ao 12. E, posteriormente, faremos outra leitura. Diz assim, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 10 diz, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A segunda leitura que nós vamos fazer está ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, dos versículos 26 ao 32. Diz assim, que faremos, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e, por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que nós vamos abordar nessa lição? Nessa lição, nós vamos falar juntos aqui a respeito dos 3 dons de elocução, né? Os 3 dons do Espírito Santo, que nós enquadramos no grupo chamado Dons de Elocução, e que forma o último grupo dos dons espirituais que são mencionados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 10. São eles a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, vamos aqui analisar quais são os propósitos desses dons. Lembrando que os propósitos gerais, eles são iguais para todos os dons espirituais. Existem alguns propósitos específicos, uma vez que nós temos vários dons espirituais, tá certo? Mas os propósitos gerais, eles são os mesmos. Então, eu quero mostrar para os irmãos como esses dons devem ser utilizados para a glória de Deus e edificação da igreja, que são os propósitos gerais dos dons. E também falar ainda sobre a grande bênção que é o batismo no Espírito Santo e falar um pouco sobre a diferença entre a evidência do batismo no Espírito Santo e o dom de variedade de línguas, tá certo? Será que tem diferença? Vamos ver agora no decorrer da lição. Primeiro, o que é a palavra ou qual o significado da palavra elocução?
Segundo o dicionário Aurélio, elocução vem do latim, né? Elocutione, e significa maneira de exprimir-se oralmente ou por escrito, escolha de palavras ou frases, ou ainda elocução pode ser um estilo. Os dons de elocução, queridos, eles que tratam da utilização da fala ou linguagem, estão relacionados diretamente com o batismo no Espírito Santo. Então, nós podemos afirmar que este dom é a ação ou efeito de enunciar o pensamento por palavras. Então, nós temos 3 verdades. Primeiro, o significado geral. Segundo, a estreita relação que há desses dons, dos dons de elocução, com o batismo no Espírito Santo, e também a verdade de que os dons de elocução é a maneira de enunciar o pensamento, de enunciar o pensamento através de palavras, tá certo? Segundo ponto, vamos falar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. É assim, falar em línguas, na verdade, é expressar-se com palavras que nunca aprendemos, mas que nos são comunicadas diretamente pelo Espírito Santo. Isso é um conceito do que vem a ser o falar em línguas no sentido genérico. O falar em línguas, queridos, não se manifesta através de palavras pensadas anteriormente, né? Ou vocalizadas pela pessoa que fala. As línguas constituem, irmãos, um verdadeiro milagre, tá certo? Um milagre vocal e não um milagre mental, não são palavras que nós pensamos e falamos. Se os irmãos tiverem a oportunidade de conversar com um crente sério, que fala em outras línguas, os irmãos vão perceber que aqueles crentes nunca foram treinados naquela língua, Eles nunca foram aprendizes, não é algo premeditado, é algo que vem da parte do Espírito Santo. Por isso que é um milagre vocal. O crente que é usado por Deus com esse dom, ele simplesmente fala, não é algo pensado, não são frases formadas. Na nossa igreja, temos um pastor que, quando Deus o usa, ele tem um testemunho que ele fala japonês, E se você conversar em japonês com ele, no idioma japonês, você vai ver que ele não sabe falar japonês, mas quando o Espírito Santo toma, ele fala. E quando ele foi batizado no Espírito Santo, há testemunho de várias testemunhas de que ele foi levado para conversar, para ser ouvido, aliás, por um japonês, e esse japonês chorou e aceitou Jesus, através das coisas que ouviu. Então, é um milagre vocal e não um milagre mental. Aprenda isso. Então, no sentido dos dons espirituais, eles são necessários em todas as épocas da igreja, tá certo? Portanto, o desenvolvimento da igreja, ele depende dos dons espirituais. No caso do falar em outras línguas, ou a glossolalia, era entre os crentes do Novo Testamento um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo no Espírito Santo. Então, esse padrão bíblico para viver a plenitude do Espírito continua o mesmo para os dias de hoje. A palavra, a Bíblia Sagrada, ela nos traz grandes ensinamentos sobre o batismo no Espírito Santo. Alguns deles, o batismo no Espírito Santo é para os salvos. Por que é para os salvos, irmãos? Porque para ser batizado no Espírito Santo, precisa estar em comunhão com o Espírito Santo. A pergunta, ela é simples, ela é objetiva e é muito clara. Como pode uma pessoa que não tem comunhão com o Espírito Santo receber
o Espírito Santo, não é? Ou ser contemplado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes, se os seus irmãos forem pesquisar, os que receberam, né, os que estavam em Jerusalém e receberam o batismo, não foram todos os que estavam lá. Foram aqueles que estavam no cenáculo cumprindo o que Jesus mandou eles fazerem. Não é? Os outros ouviam pasmos, cada um ouvindo falar das maravilhas de Deus na sua própria língua. E outros diziam que eles estavam cheios do mosto. Então, o batismo no Espírito Santo é para os salvos, né? Os que nasceram de novo, aqueles que experimentaram a verdadeira conversão a Cristo, né? E assim, eles receberam o Espírito Santo para neles habitar, um revestimento de poder, né, irmão? Um revestimento de poder e de virtude. Segundo, o batismo no Espírito Santo é uma obra distinta, né? E a parte da regeneração. Então, preste bem atenção a essa verdade. Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora, assim também o batismo no Espírito Santo, ele contempla, aliás, ele complementa a obra regeneradora e santificadora. Portanto, o batismo no Espírito Santo é uma experiência subsequente à regeneração e nunca antes dela. Ou eu vou explicar para os irmãos, para receber o batismo no Espírito Santo, precisa estar regenerado, precisa ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né, irmãos? Também ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, ele teria lugar somente a partir do dia de Pentecostes. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, Lucas, o evangelista Lucas, não emprega a expressão batizados no Espírito Santo, né? Esse evento, ele só ocorreu, o batismo no Espírito Santo, ele só ocorreu depois da ascensão de Cristo. Então, depois da ascensão, houve o batismo com a evidência inicial do falar em outras línguas. Antes disso, pessoas foram cheias do Espírito Santo, tá certo? Mas não foram batizadas no Espírito Santo. Também mais duas verdades sobre o batismo no Espírito Santo é que o livro de Atos descreve o falar em outras línguas como a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Então, falar em outras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Isso é muito importante a gente saber. Nos dias de hoje, irmãos, abrindo um parêntese aqui, eu já vi pessoas ensinando na televisão, em rede nacional, as pessoas a supostamente falarem em outras línguas. Eu já ouvi pessoas no rádio, né, em pessoas de várias igrejas, ensinando os fiéis da sua igreja a falar em outras línguas. Então, falar em outras línguas, a gente precisa compreender que é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, é uma expressão vocal que é inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu ou estudou. Essas línguas, só lembrando aos irmãos que elas podem ser humanas e atualmente faladas, ou podem ser línguas desconhecidas, né? E, por último, o batismo no Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder, não é? Ou virtude e poder celestial. Qual é o objetivo? Para que o crente realize grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e na sua pregação. É assim, irmãos, esse poder não se trata de uma força impessoal, não é? Na verdade, esse poder é uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença, a glória e a operação de Jesus estão presentes com o seu povo. Não é, irmãos? Como operar as maravilhas que Jesus operou
com nossas próprias condições humanas. Em Jesus não se achou mácula nem pecado. Mas olhe para a nossa vida e veja na vida de cada um de nós se não há mácula, se não há pecado. Não é verdade, queridos? É algo que nós temos que refletir. O homem, então, nas suas condições naturais, ele não teria, ou não tem condições de operar maravilhas conforme Jesus operou. Mas o servo de Deus precisa dar continuidade à obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez nesse mundo. E como dar continuidade? Através, não é, irmãos? A grande ferramenta, uma grande virtude que Deus deixou para todos nós é o batismo no Espírito Santo, que concede ousadia e poder celestial. Quem já foi batizado no Espírito Santo sabe explicar da alegria sobrenatural que sentiu, né, irmãos? Alguns expressam de várias maneiras, uns choram, outros batem palmas, outros pulam. Eu já vi até pessoas correndo e fazendo coisas que eu nem vou dizer aqui, mas o que essas pessoas testemunham depois é da alegria sobrenatural e da ousadia que veio depois, não é, irmãos? E o poder celestial que se sente na hora em que é batizado no Espírito Santo. Agora, falar um pouco sobre o dom da profecia. Aliás, eu vou voltar um pouco aqui e vou falar acerca da evidência e do falar em outras línguas. Só lembrando aos irmãos que o batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas é um dom, né? É um sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Então, para ser usado em outras línguas, precisa ser batizado no Espírito Santo, tá certo? E lembrando que a variação de línguas, né, variedade de línguas como dom, tá certo, irmãos? É uma manifestação sobrenatural, né, irmãos? Que vem sobre a vida do crente. Só lembrando, é algo que eu quero falar. Vou falar língua estranha agora e falar aqui para os irmãos. Não, eu até saberia imitar, né? De tanto ouvir as pessoas falarem na igreja. Mas não é o meu objetivo. Eu quero ser usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, naquele momento, né, irmãos? Para a glória de Deus. Acerca do dom de profecia. No Antigo Testamento, havia, queridos, um ministério profético, reconhecido e considerado por toda a nação. Hoje não existe esse ministério nas igrejas. O que existem são pessoas ou mensageiros de Deus que são usados por Deus no dom de profecia. E lembrando aos irmãos que se é um dom espiritual, ele é usado em determinadas ocasiões com propósitos definidos. E como que a gente vai saber que a pessoa está sendo usada no dom de profecia? Eu vou repetir. As características gerais de um dom espiritual, no dom do Espírito Santo. O nome de Deus é glorificado e a igreja é edificada, tá certo? Então, pessoas ou mensageiros de Deus, que são utilizados no dom de profecia, eles são utilizados em determinadas ocasiões, não é todavia. Não é algo... Lembre da lição passada que eu falei, os dons espirituais não é um saco de doce que você distribui a hora que você quer. Não. O Espírito, né, está na leitura de hoje, novamente, que nós fizemos da Bíblia Sagrada, o Espírito distribui da maneira que ele quer, não é? É da maneira do Espírito Santo e não da nossa maneira. E os propósitos são definidos. Sobre o dom de profecia, nós podemos dizer, irmãos, que, de maneira bem didática, o dom de profecia tem pelo menos 3 finalidades básicas para a igreja. Primeiro, a edificação da igreja, não é? Que é uma característica geral dos dons espirituais, a edificação da igreja. Segundo, a exortação. E terceiro, a consolação, tá certo? Então, falou em profecia, você lembre dessas 3 palavras: edificação, exortação
e consolação. Não existe, portanto, aquela profecia, irmãos, que aquelas profecias que vêm para envergonhar, né? Aquela profecia que ela é fruto do espírito humano, que eu já vou falar aqui no próximo ponto. Então, no Antigo Testamento, se a gente pegar o contexto do Antigo Testamento, as palavras entregues pelos profetas não admitiam julgamento, né? Exceto quanto ao seu cumprimento. No Novo Testamento, os profetas e a profecia podem ser julgados ou avaliados pela igreja. Como assim, irmãos? No Antigo Testamento, os profetas tinham autoridade de profeta, não é? No Novo Testamento, toda e qualquer palavra dita acerca de Deus, acerca do reino de Deus, ela deve ser julgada e avaliada pela igreja em conformidade com a própria palavra. Agora me diga uma pergunta, mas pastor Mário, isso tem respaldo bíblico? Claro que tem respaldo bíblico. A Bíblia, por exemplo, eu poderia citar vários versículos agora, mas tem um que diz que ainda que um anjo de luz, ou seja, ainda que uma autoridade do céu apareça anunciando outra palavra, além da que está escrita, seja anátema. Então, no Antigo Testamento não se julgava o profeta, mas no Novo Testamento a profecia deve ser julgada e avaliada pela igreja através da palavra. Também não é através do que nós achamos. Deve ser medido, né, irmãos, e julgado em conformidade com a palavra. Palavra de Deus, o que está escrito, o que não pode ser mudado. No Antigo Testamento existia um ministério profético. Já no Novo Testamento, profetizar é um dom, não é? Que capacita o crente a transmitir uma palavra ou uma revelação diretamente da parte de Deus, sobre o impulso do Espírito Santo. Lembre-se, no Antigo Testamento era um ministério profético. No Novo Testamento é uma capacitação sobrenatural. Ou seja, ele é dado em momentos específicos, conforme a vontade e propósito do Espírito Santo, para edificar, glorificar o nome do Senhor e edificar a igreja, né? Aprenda isso, porque é muito importante. A Bíblia, ela também revela que a profecia, ela pode proceder de 3 fontes distintas. Primeiro, a profecia pode vir do espírito imundo e mentiroso. Né, irmãos? Tenha cuidado, tá certo? Tenha cuidado. Tudo aquilo que foge dos propósitos de Deus não provém da parte de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo andava com Silas e a Bíblia diz que uma menina com espírito de adivinhação andava atrás dele e não era xingando, era elogiando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas o apóstolo Paulo reconheceu que era um espírito imundo. Por quê? Porque o espírito imundo estava tentando fazer com que o apóstolo Paulo, por exemplo, e Silas se exaltassem, não é, irmão? Se promovessem. E esse é um erro muito comum nos dias atuais. Pessoas que supostamente são usadas através de dons e querem buscar a promoção própria. Você percebe que esse tipo de profecia, ou melhor dizendo, esse tipo de dom, não provém da parte de Deus. E se não provém da parte de Deus, pode prover de um espírito imundo e mentiroso. Também pode prover do espírito humano. Às vezes, irmãos, do espírito humano não é nem maldade. Por exemplo, pode ser uma tendência, uma preocupação em ajudar. Mas a Bíblia diz que muitos pecam por falta de conhecimento. Ou seja, em querer ajudar, alguém pode estar pecando. Não é? Por exemplo, alguém que sabe de uma determinada situação da vida de outra pessoa, e aí anuncia a suposta solução, digamos assim, em tom de profecia. Ou mesmo uma pessoa que não goste de uma característica, ou mesmo de outra pessoa, e expressa aquele sentimento como se estivesse profetizando. Então, é a profecia procedente do espírito humano. E existe a profecia que nós estamos falando agora, que ela é proveniente do Espírito Santo, que está em 1 Coríntios 12.
ou seja, é a profecia como dom, não é? Agora, irmãos, é assim, ó, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, tá certo? É uma coisa que confunde as pessoas. Profetizar é proclamar a vontade de Deus, é exortar, é levar o povo à retidão, à fidelidade e à paciência. Né? As pessoas confundem. Elas têm as pessoas estão na expectativa da profecia que fale acerca do futuro, mas é um dom, e o dom é proclamar a vontade de Deus, é exortar, é levar o povo de Deus à retidão, à fidelidade com Deus, à paciência na fé. Né, irmão? Isso aqui é um ponto muito importante também para a nossa aula. A mensagem profeta, ela pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa, ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. Então, a igreja, ela não deve ter como infalível toda profecia. Por quê, irmãos? Porque a igreja não pode ter toda profecia como infalível. Porque muitos falsos profetas estarão na igreja. Isso está previsto na palavra, mas não é para ninguém dizer a minha igreja é cheia de falsos profetas. Não, isso está na palavra. Enquanto tiver igreja, haverão falsos profetas, né? E ela deve enquadrar-se, a igreja, ela deve, na verdade, se enquadrar na palavra de Deus e contribuir para a santidade, não é, da vida dos ouvintes, no caso, a profecia, não é? E ser transmitida por alguém que, de fato, vive submisso e obediente a Cristo. Então, tá aí, irmãos. Às vezes a gente fala, eu ouvi um irmão muito inteligente falar para as pessoas, eu não sei qual é a fonte de pesquisa, mas com certeza não é uma fonte pentecostal, de dizer aquela história de dizer que as pessoas têm dons, que Deus dá os dons espirituais, não é? Dons espirituais não são dados. Uma pessoa que se desvia, ela nem consegue mais pregar como pregava antes. E se pregar por, digamos, por oralidade, por ter uma dialética boa, mas a palavra pregada por uma pessoa desviada não causa tão mais efeito como causa uma palavra pregada por uma pessoa que tem intimidade com Deus. Então, a profecia ela deve se enquadrar na palavra de Deus, deve contribuir para a santidade de vida dos ouvintes. E também, irmãos, ela deve ser transmitida por alguém que, de fato, vive submisso e obediente a Cristo. Nós devemos observar isso. O dom de profecia, é importante a gente lembrar que ele manifesta-se segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Se é a profecia proveniente do Espírito Santo, ela se manifesta de acordo com a vontade de Deus. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava revelação ou orientação através dos profetas. A mensagem profética, ela ocorria na igreja somente quando Deus tomava um profeta para isso, né? Uma coisa interessante, o local da manifestação dos dons, né? Então, com isso nós podemos dizer que nenhuma profecia excederá aos limites da palavra, mas pode contribuir bastante para interpretar tais verdades, né, irmãos? É muito importante, vou até repetir para você. Podemos dizer que nenhuma profecia excederá os limites da palavra. O limite da profecia é a palavra, né? Além mas pode contribuir bastante para interpretar a palavra, além de abordar necessidades específicas da igreja local, por exemplo, envolvendo questões de ensino ou questões morais, não é que pessoas que não tenham dom, que não sejam usados por Deus, não saberiam resolver com sucesso, né? Então precisa de alguém que tenha intimidade e seja usado por Deus para ajudar na resolução de determinadas situações. Agora, o dom de variedade de línguas. Preste bem atenção, já falei alguma coisa quando falei ali no batismo no Espírito Santo. Então, o dom de variedade de línguas
ele é diferente das línguas como evidência do batismo no Espírito Santo, como eu já falei, não é? Pois é dado a cada um como o Espírito Santo quer. Então, ó, irmãos, no tocante às línguas do grego, glossar, como manifestação sobrenatural do Espírito, existem alguns pontos, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é importante a gente frisar aqui. Por exemplo, essas línguas, não é? Podem ser, as variedades de língua, podem ser as línguas humanas e vivas, ou seja, línguas que ainda são faladas, que são as chamadas xenolálias, não é? Xenolálias, ou uma língua, pode ser a língua que ainda são faladas, né? Que são as xenolálias, ou uma língua desconhecida, ou ainda que pode ser estranho na terra, que é a glossolalia, tá certo? A língua falada através desse dom, ela não é aprendida. Lembrando aos irmãos, semelhantemente à evidência do batismo no Espírito Santo, a língua falada é através do dom, agora falando especificamente sobre o dom, ela não é aprendida. E quase sempre nem é uma língua entendida, né? Tanto por quem fala, como por quem ouve. E qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Vou falar para vocês 5. Vamos lá. Primeiro, a edificação da igreja, a edificação do próprio profeta, né, da própria pessoa que está sendo usada por Deus, a glorificação a Deus, o comunicar o sobrenatural de Deus, e também serve como sinal para os descrentes, né? Para os descrentes testemunharem que ali existe algo da parte de Deus. Então, aprenda aí os 5 propósitos do dom de variedade de línguas. A edificação da igreja, a edificação pessoal, a glorificação a Deus, o comunicar o sobrenatural de Deus, e também serve como sinal da parte de Deus para as pessoas que são descrentes, certo? Então, o falar em outras línguas como dom, ele abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão, lembre-se que o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus, quando há comunhão do espírito do homem com o espírito de Deus, então o Espírito Santo faculta ao crente a comunicação direta com Deus, expressando-se através do espírito mais do que da mente, né? E orando por si mesmo ou pelo próximo, sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente. Então, como eu falei para os irmãos, não é algo que está na nossa mente, é algo que é concedido pelo Espírito Santo. Tá certo, irmão? É muito importante lembrar isso. Então, línguas estranhas faladas no culto, elas devem ser seguidas de sua interpretação, tá certo? Também pelo Espírito, né, irmãos? Para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Então, a profecia dita na igreja, na congregação, ela pode conter revelação, também pode conter advertência, profecia ou ensino para a igreja. Deve haver ordem quanto ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle. Não é, irmãos? Não fica. Isso aí, lembre-se que o Espírito do homem não é o Espírito Santo. Se olhar na Bíblia, está Espírito com E minúsculo. Ele é subordinado ao profeta. Né? Ou seja, quem fala se recebe o dom, agora falar alto ou baixo, aí é a parte daquele que está sendo usado, tá certo? Agora, uma verdade é que quem é usado pelo Espírito, particularmente no dom de variedade de línguas, nunca fica em êxtase, né, irmãos? Ou fora de controle, como algumas pessoas pensam. Nunca fica. Agora, o ponto 5 é bem interessante. Vamos falar em outras línguas, porém falsas. Olha só, o simples fato de alguém falar em outras línguas
ou exercitar outra manifestação sobrenatural, não é evidência irrefutável da obra e da presença do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Por exemplo, o ser humano, ele pode simplesmente imitar as línguas estranhas como fazem os demônios. Há poucos dias entrou um homem drogado, visivelmente aquele homem tinha consumido entorpecentes. E ele entrou na minha igreja, que eu dirijo. E eu lembro que ele causou certa desordem. E a gente conteve aquele irmão e conduziu ele à entrada da igreja. E eu disse para ele, se você não se acalmar, você não volta mais para o templo, porque você está atrapalhando o culto. E eu lembro que aquele rapaz começou a falar em outras línguas. Ou seja, irmãos, não é que aquele rapaz estava sendo usado pelo Espírito Santo. Aquele rapaz estava visivelmente endemoniado. Ele estava tomado pelo efeito dos entorpecentes, vulnerável, né, irmãos, a ser instrumento do diabo. Ele estava possesso de demônios. Então, visivelmente, ele estava imitando as línguas estranhas. Então, a Bíblia ela nos adverte, aliás, a não crermos em todo espírito. A Bíblia nos adverte a averiguarmos se essas experiências espirituais procedem realmente de Deus. Os critérios estão na Bíblia. Por isso, irmãos, para ser usado com um dom espiritual, precisa ter comunhão com o Espírito Santo. A pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, as evidências estão previstas na Bíblia, não é? O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, né? Ou seja, as evidências estão na Bíblia. Essas pessoas são pessoas que têm o Espírito Santo. E se elas têm o Espírito Santo, elas devem ainda ser avaliadas. Se, no caso das línguas, elas estão edificando a igreja, exortando a igreja, ensinando a igreja, ou ela tem, por exemplo, uma finalidade de exibição. E isso não é da parte de Deus. Olha só, irmãos. Falar em línguas não é algo aprendido, mas sim recebido. Né? Já falei nisso 2 vezes, vou falar a terceira agora. Somente devemos aceitar as línguas se elas procederem do Espírito Santo. Guarde isso. Esse fenômeno, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, deve ser espontâneo e resultado do derramamento inicial do Espírito Santo. Não é algo aprendido nem ensinado, como algumas pessoas estão ensinando nas mídias. Né, irmão? Isso é um absurdo. Por exemplo, instruir crentes a pronunciar sílabas sem nexo, como fazem algumas pessoas, né, irmão? Nos canais do YouTube, nas emissoras de TV, nos programas de rádio. Falar em outras línguas não é para os falsos crentes. O Espírito Santo nos adverte, irmãos, claramente, que nesses últimos dias surgirá apostasia dentro da igreja, sinais e maravilhas operados por Satanás e obreiros fraudulentos que fingem ser servos de Deus. Isso é muito sério. Falar línguas não é para incrédulos, mas sim para os salvos. Nunca esqueça isso. Isso não é radicalismo, isso é verdade bíblica. Se alguém afirma, irmão, que fala noutras línguas, mas não é convertido, não é convertido e dedicado a Jesus Cristo, nem aceita a autoridade das Escrituras, nem obedece à palavra de Deus, então qualquer manifestação sobrenatural que nele ocorra, seguramente não provém do Espírito Santo. Tá certo? Isso aqui nós temos que guardar essas verdades. Agora, queridos, sobre o dom da interpretação das línguas. Preste bem atenção. Trata-se, se é um dom espiritual, se é um dom do Espírito Santo, então é uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador compreender e transmitir o significado de uma mensagem que foi dada em línguas. Geralmente, a interpretação das línguas, ela está ali, anda lado a lado com a variedade das línguas, tá certo? O servo de Deus é usado na variedade de línguas e também pode ser usado na interpretação das línguas. Então,
a mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre adoração e oração, não é? Sobre adoração e as orações. Ou pode ser uma profecia, tá certo? Então, a interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. Isso é muito interessante. A interpretação pode vir através da própria pessoa que deu a mensagem em línguas, ou também através de outras pessoas. Quem tem convívio na igreja, certamente, já teve uma experiência de alguém profetizar ou falar em outras línguas e interpretar para a igreja, não é? Ou mesmo alguém fala e outra pessoa interpreta. Quem fala em línguas deve orar, não é, irmãos? Para que também possa interpretá-las, para poder cumprir o propósito do dom. Não é um dom do Espírito Santo? Então, como vai edificar a igreja se a igreja não sabe o que está sendo falado? Então, quem fala em línguas também deve pedir a Deus para ser usado na interpretação, senão nem a própria pessoa que fala sabe ao certo o que está falando, não é? Isso é bem interessante e nós devemos refletir bastante sobre isso. E, irmãos, para concluir, que nós possamos aproveitar ao máximo o que o Espírito Santo tem a nos oferecer através dos dons espirituais de elocução, tá certo? Eu não estou dizendo que o Espírito Santo está com os dons de elocução assim, ó, pega aí, quem quer pega, não. Eu estou dizendo que nós devemos aproveitar, ou seja, buscar ter uma vida de santidade, para poder a gente aproveitar o que o Espírito Santo tem a nos oferecer, através dos dons espirituais de elocução, visando sempre, irmãos, a edificação, a exortação e consolação pessoal ou da igreja. Então, queridos, que Deus nos abençoe mais uma vez, que o Senhor Jesus possa conceder a cada um dos irmãos uma aula abençoada, uma aula cheia do Espírito Santo, não é? Que os irmãos possam tirar dúvidas e ser esclarecidos pelos seus professores. Que se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 6, né? A lição de número 6 com os irmãos. Forte abraço a todos, tenham uma boa aula em nome de Jesus.